Olá, prezados alunos e amigos, vamos dar sequência ao estudo do furto qualificado. Nós vamos abordar o furto qualificado pela escalada. Etimologicamente, escalada significa galgar a altura. O sujeito vai escalar, vai galgar a altura. Ok? Escalada vem de escada, que significa galgar a altura, etimologicamente. Entretanto, juridicamente, escalada não é só galgar a altura. Escalada é a entrada do agente no local ou em suas adjacências por via anormal, por via imprópria. Então, escalada é isso, é a entrada do agente no local ou em suas adjacências por via anormal, por via imprópria. Então, tanto escala aquele que pula um muro alto, ou que entra na casa pelo telhado, como também é escalada aquele que cava um túnel para entrar no local do furto. Então, guardem isso. Cavar um túnel para entrar no local do furto, para poder subtrair bens, também é escalada. Ok? Então, a escalada é a entrada do agente no local do furto ou em suas adjacências, por via anormal. Ok? Imaginemos o seguinte, o sujeito escala um poste, ele escala um poste e corta o fio do poste para subtrair o fio do poste. Ok? Escalou um poste e cortou o fio do poste, subtraiu o fio do poste. Ok? É furto qualificado pela escalada? Resposta: não, não é furto qualificado pela escalada, pois a escalada exige a entrada do agente no local da subtração. Então, a escalada é a entrada do agente por via normal num edifício ou em local destinado à subtração. Ele não entrou em local nenhum. Quer dizer, escala quem entra num edifício ou num local destinado à subtração ou em suas adjacências. No caso, ele não entrou em nenhum local. Então, esse furto não é qualificado pela escalada. Seria furto qualificado pela destruição de obstáculo? Resposta: também não, porque ele cortou o próprio fio. A violência foi contra a res furtiva. Ele aplicou violência contra a própria coisa que ele subtraiu. Não foi contra o obstáculo. O furto, para ser qualificado, teria que destruir o obstáculo. No caso, ele aplicou violência contra o próprio fio, a própria coisa que ele subtraiu. De modo que este furto é simples. Quer dizer, ele subiu no poste para cortar o fio do poste, subtraiu o fio do poste. Furto simples. Não tem a qualificadora da escalada, porque ele não entrou em edifício, não entrou em local nenhum, ok? E também não é furto qualificado pela destruição de obstáculo, ok? Então, vamos ficar com a primeira ideia de escalada. É a entrada do agente em edifício ou local destinado à habitação, ou em suas adjacências, ok? Por via anormal. Então, é a entrada do agente em edifício ou local destinado à habitação ou em suas adjacências por via anormal. Essa é a primeira ideia de escalada. Imaginemos o seguinte, o sujeito, ele treina um macaco para o macaco escalar o telhado de uma casa e descer e cometer furtos. Um macaco adestrado, treinado, escala, entra pelo telhado e subtrai os bens e leva para ele. Imaginemos um exemplo hipotético. Este furto é simples, não tem a qualificadora da escalada, porque a escalada exige a entrada do agente e não de animal. O animal é instrumento do crime. É a mesma coisa dele lançar uma vara de pescar sobre um muro alto. Lançou uma vara de pescar para ir pescando roupas do varal. Lançou a vara de pescar para ir pescando roupas. Isso não é escalada, porque a escalada exige a entrada do agente e não a entrada de instrumento do crime. Ok? Então, a escalada exige que o próprio agente entre no local e não o instrumento. Animal é instrumento. Vara de pescar é instrumento. Nestas situações,
o furto é simples, ok? Agora, se ele manda uma criança pular um muro alto para subtrair bens, daí incide a qualificadora da escalada. Ele é autor mediato, porque a criança, estamos relacionados à questão da autoria imediata. A criança é autora imediata, embora, é claro, não vá responder pelo crime, mas é autora imediata, e o agente é autor imediato. Então, se ele manda uma pessoa inimputável, escalar para furtar, daí incide a qualificadora da escalada. Ele vai responder. Agora, se mandar animal, aí não. Ok? Muito bem. Então, a escalada, doutrinariamente, a escalada é isso que eu falei para vocês. Ok? A entrada do agente num edifício ou local destinado à habitação ou em suas adjacências por via anormal. Ok? Por via que não é própria para a entrada. Então, pular muro, telhado, cavar túnel, ok? Só que a jurisprudência exige mais para caracterizar a qualificadora da escalada. Além da entrada por via anormal, a jurisprudência exige ainda que um esforço incomum ou meios artificiais, ou uso de meios artificiais, ou particular agilidade. Então, a escalada exige dois requisitos. Primeiro, entrada do agente por via anormal. Esse é o primeiro requisito. Entrada do agente por via anormal. Segundo requisito, esforço incomum ou meios artificiais ou particular agilidade. Tá certo? Então, se o sujeito pula um muro, se ele pula um muro, mas for um muro baixinho, não tem a qualificadora da escalada. Para ser qualificador, tem um muro que ele se esforçou. Teve um esforço em comum, um muro alto. Então, um muro de 1,70 m para cima costuma ter a qualificadora da escalada. Tá? Um muro alto, um muro de 1,70 m para cima. 1,70 m, vamos fixar uma regrinha aí, que às vezes você vê em acordos. 1,70 m para cima tem a qualificadora da escalada. 1,70 m para baixo não tem a qualificadora da escalada. É um critério, claro, que isso aí precisa verificar o caso concreto. Porque às vezes o muro tinha 1,20 m, mas o ladrão era um anãozinho. Daí teve a qualificadora, porque teve esforço incomum. Quer dizer, um muro baixinho, mas o ladrão é um anãozinho, então daí ele teve esforço incomum. Daí vai ter então a qualificadora da escalada. Agora imaginemos um muro bem alto, um muro ali de uns 3, 4 metros. Mas o agente não teve esforço. Ele não teve esforço por quê? Porque ele levou uma escada. Ele levou uma cadeira. Ele levou meios artificiais. Nesse caso, também tem a qualificadora. Pode ser um esforço incomum ou meios artificiais. Como escada, cadeira. Agora imaginemos um muro alto, 3 metros. Ele não levou escada, mas também não teve esforço, porque ele é o campeão regional aí em salto em altura. Ele está acostumado a pular, aquilo para ele foi brincadeira. Pulou numa pernadona. Tem a qualificadora, porque revelou particular agilidade. Então assim fecha-se o cerco, né? Tem que ter esforço incomum, ou então meios artificiais, ou então particular agilidade, para incidir a qualificadora da escalada. Ok? Muito bem. A qualificadora da escalada, se deixar vestígios, é preciso o exame de corpo de delito. Artigo 171 do Código de Processo Penal. O artigo 171 do Código de Processo Penal exige o exame de corpo de delito se a qualificadora da escalada deixar vestígios. Ok?